Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje a minha convidada, nada mais, nada menos do que doutora Patrícia Quintela. Eu sou muito suspeita para falar dela, então eu vou permitir que ela se apresente. Ela é minha irmã, então eu não posso ficar fazendo apresentações nesse sentido. Pati, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda e se apresenta pra gente, me fala quem é a Patrícia, de onde veio a Patrícia, e aí que eu quero saber um pouquinho sobre as suas origens. E a gente vai evoluindo esse bate-papo para uma conversa hoje sobre espiritualidade. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite para participar do Supera-te. É um prazer estar na 4ª edição do Supera-te, né? Estive presente nas outras também. Eu sou Patrícia Marques, irmã da Valquíria, sou médica e antes de medicina eu fiz enfermagem e fiz medicina depois. Sou de Inhapim e hoje atendo na capital de Belo Horizonte e também online. Muito obrigada mais uma vez, irmã. A gente vai começar uma série de conversas aqui no podcast. A Patrícia é a minha primeira convidada. Ela vai estar palestrando no Supera-te ao meu lado. Nosso tema vai ser espiritualidade. E por aqui vão passar todos os palestrantes que estarão lá conosco no dia, já tem data e hora marcada, dia 28 de novembro, às 15 horas, será na Casa Soul, em Pendotiba. Vamos começar nosso bate-papo e, Pati, o que é para você? Depois a gente vai fazer aqui uma troca, né? Um bate-papo, um bate-bola aí, já que a gente está na Copa, né? Vamos fazer um bate-bola. O que representa a espiritualidade para você? A espiritualidade não é sobre a religiosidade, é sobre a intimidade que temos com Jesus. Nós, sabemos, nossa criação foi pela Igreja Católica, mas a gente foi desenvolvendo a intimidade que a gente tem com Jesus, que é muito mais do que religião. Intimidade com Jesus é você ter fé e acreditar que aquilo vai acontecer. E eu falo que a diferença entre fé e medo é como você coloca isso, né? Porque a gente não consegue pegar ou ver a fé, mas a gente consegue acreditar. E quando a gente acredita e confia, a gente tem as respostas de Jesus. E para isso, a gente precisa ter essa intimidade com Ele. Então, falar sobre espiritualidade é a gente sentir Jesus conosco. Nossa, eu não sei nem como eu vou falar, mas é o seguinte, sei sim, porque fomos criadas juntas e fé para mim, a gente falando de fé, né? O nosso pai, ele deixou algo muito forte. Ele explicou pra gente que fé é a gente pedir, é a gente ter certeza que a gente vai receber, mas antes de mais nada, a gente precisa fazer por merecer. Então, hoje, criando essa relação que a gente fala de intimidade, eu, por exemplo, eu não saio de casa sem colocar Jesus na frente. Então, você prepara o cenário, que depois eu chego. Então, já está tudo pronto. E isso é caminhar com intimidade. É saber que uma força maior, ela nos rege e ela nos governa. E que os sonhos de Jesus para nossa vida, ele é muito maior e melhor do que os nossos. Então, a gente precisa confiar, porque a gente tem mania de falar assim, eu acredito. A gente acredita desacreditando, né? Quando você acredita, você coloca e você entrega, essa entrega ela é real, ela é sincera, tudo fica mais leve. Às vezes, a gente passa por momentos muito difíceis na vida, no dia a dia, mas quando a gente consegue efetivamente criar essa intimidade, até passar por esses momentos, fica mais leve. Conta pra gente, a gente vai levar pro Supera-te. A gente pode acreditar na vida, né? Tem até uma fala que eu não sei se eu vou lembrar dela aqui agora,
mas que fala assim, você acredita que tudo é milagre, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo é milagre, tudo que acontece é um milagre. Eu prefiro viver dessa forma. E eu vivi muitos milagres e vivo diariamente os milagres, né, na minha vida. Conta pra mim uma experiência que te tocou muito e que será uma das experiências que você vai levar pro Supera-te. Antes de falar em qual milagre eu vou levar, eu quero fazer um comentário que sobre espiritualidade, quem me apresentou a espiritualidade na vida foi você, né? Então, quem foi me colocando e me ensinando sobre a espiritualidade e como é importante a intimidade com Jesus, desde os meus 11, 12 anos de idade, foi com você que eu aprendi isso. Não vale fazer chorar. Sobre o milagre que você... E muito obrigada por isso, porque é maravilhoso viver íntima com Jesus. É muito bom mesmo. Eu também coloco ele à frente de tudo. E foi por causa dessa fé em Jesus que o milagre que eu vou levar para o Supera-te, um dos, está presente aqui conosco hoje. Talvez no Supera-te no podcast saiam os gritinhos dele aí. Né? Porque milagre é quando não tem uma explicação e algo superior acontece. Então, na nossa vida, nós temos vários milagres vividos, né? Você é a prova viva de um milagre, né? Você teve H1N1, a primeira paciente H1N1 em Niterói, em 2010, não foi? 2009. 2009. E nós escutamos o médico falando que ele iria te estubar e se você respirasse, você ia sobreviver, senão você morreria. Mais um milagre que nós temos aqui, né? O outro milagre, né, que é um milagre que eu vou levar, é a minha gestação, pois desde os meus 18 anos eu sempre escutei que eu teria muita dificuldade para engravidar. Com 33 anos eu procurei uma obstetra e ela falou, você não tem folículo suficiente para ter filho. Nós vamos ter que precisar estimular e congelar óvulos e você vai ter que fazer uma fertilização in vitro. E nesse dia eu meio que dei uma surtada. Porque eu não queria me expor a esse procedimento. Sei que é um procedimento que hoje muitas pessoas recorrem a ele, é importantíssimo, né? Uma alternativa que muitas pessoas têm, mas eu não gostaria de viver isso. E aí eu coloquei Jesus à frente e eu falei, Jesus, esse milagre é com você, porque eu vou ter meu filho de forma natural. E aí, quando eu e meu esposo decidimos ter filho mesmo, nós tínhamos programado para começar a tentar em maio de 2025, que era quando ele terminava o doutorado dele. E aí, em abril, eu falei com ele assim, amor, vamos dar uma relaxada, porque eu posso levar anos para conseguir engravidar. Em abril, eu engravidei. E eu tinha tanta certeza que eu ia engravidar, que até a forma de contar para ele que eu seria mãe já estava programada dentro lá de casa. E a fé é sobre isso. É você acreditar e viver o que você acredita. É ter certeza que aquilo está. E você sentir isso com você. E eu senti tanto que quando ele falou comigo, nós vamos ter um filho, eu falei, nós vamos ter um filho porque Jesus já estabeleceu isso. E o nome do meu filho significa isso. Aquele que Jesus estabeleceu, aquele que Deus elevou, né? E eu não tinha dúvida. E o meu milagre hoje tá aí super saudável, com 6 meses de vida. É muito legal isso, porque você passou por muitos processos, eu acompanhei de pertinho e ver, né, o Joaquim, nosso milagre, é ajoelhar. É ajoelhar para agradecer, porque hoje nós vivemos a resposta de oração. E eu acho que é isso mesmo. Principalmente nós mães com filhos, é joelho no chão, não tem outro jeito não. O tempo todo. O tempo todo. É joelho no chão. Com a Gigi não foi diferente, né? Eu também tive um parto muito difícil por conta do meu problema de saúde, da asma grave. Foram meses, né, com o uso de muito corticoide, com muito medo, mas um medo respaldado na fé, né? Um medo natural que a gente tem, mas muito, muito agarrada ali na fé. Amparada por Jesus. Isso, exatamente isso, amparada. Essa é a palavra, esse é o sentimento. E isso é
é gritante. Aí, o que a gente faz? A gente pega esses grandes milagres. A Gigi também nasce. A Gigi é considerada prematura, porque ela nasceu de 36 semanas e 6 dias. Eu acho que por um dia, né? Mas assim, eu fiz uma promessa, sabe? Meu maior pavor era pensar que ela poderia ficar no hospital e eu ter que ir embora para casa e ela ficar lá, ou ela não sobreviver, porque ela estaria nascendo prematura, apesar de, nos exames, estar tudo bem. E o meu maior medo que eu tinha era de fazer tatuagem, né? Eu falei, nunca vou fazer tatuagem. Eu lembro. Nunca vou fazer uma tatuagem, nunca alguém vai enfiar uma agulha em mim e me riscar. Mas jamais. E aí, chega a ser estranho, né? Porque eu virei para Nossa Senhora e falei assim, eu vou superar todos os meus medos. E o meu medo de tatuagem é a minha promessa. A minha conversa com Deus, a resposta que eu tenho é de sinais, né? Então, assim, tudo na minha vida é sinal. E o meu sinal com Deus é o beija-flor. O beija-flor e uma borboleta amarela. E aí eu fiz uma promessa. Falei assim, olha, Nossa Senhora, eu sei que é até estranha essa promessa, mas eu vou tatuar. Se a Giovana nascer perfeita, eu vou tatuar o nome dela debaixo da asa do beija-flor, que é o meu código, né, com a espiritualidade. Com Deus, com Jesus, com Maria. Eu quero uma resposta, eu peço. Ela tem que aparecer um beija-flor ou então uma borboleta amarela. E a Giovana nasceu prematura, com 3,250 kg, 2 olhos de jabuticaba regalado e 49 centímetros. E eu falei assim, isso é milagre, então eu vou precisar tatuar. E eu demorei 2 anos para cumprir, né, a minha promessa. E eu fui lá e cumpri, deu tudo certo, e ela tá aqui protegida, né, e espiritualmente também protegida. Enfim, a gente precisa falar com Jesus, pelo menos esse é o meu jeito de falar, por códigos, e aprender a escutar essas respostas, né? Eu lembro que quando eu criei o Supera-te, né, eu pedi, né, a presença do beija-flor, e foi muito interessante, inclusive na logomarca, que é o beija-flor, que a Jamile, que fez a logo, me liga e fala assim, ô Val, eu tava desenhando a logo e eu nem sabia da sua tatuagem, e o meu marido virou e falou, coloca um beija-flor, um bicho aí e vai, então assim, isso são respostas, né, então já deu certo porque tem ali a manifestação do meu código. Então, eu acredito nisso, da gente caminhar com ele, prestar atenção aos mínimos detalhes, aos códigos, né? Me conta, Paty, assim, no dia a dia, você consegue pensar em alguma situação que talvez estivesse te tirando do controle e você chama de novo, peraí que eu tô me perdendo aqui, aí você vai lá, volta aqui porque eu preciso me voltar e fala um pouquinho sobre isso. Hoje, nós estamos em um mundo muito estimulado, né? Então, muitas vezes, me vejo acelerada, né? É trabalho, é criança pequena, é coisa em casa, a gente quer resolver tudo de uma vez. E muitas vezes a gente se perde nesse processo. E quando se tem filho, várias vezes a gente vê a gente se perdendo. Então, já teve situação de eu estar muito acelerada, saindo mesmo sem entender. E Joaquim sente isso. Claro. E ele fica acelerado junto. E aí eu lembro, Jesus, cadê você? Vem aqui, me acalma, que eu consigo acalmá-lo. Ou então nos acalme. Impressionantemente, o ambiente muda, a frequência muda, a vibração muda. E ali Jesus está presente, nós nos acalmamos e eu consigo fazê-lo dormir, por exemplo. Então, eu sinto a presença de Jesus o tempo todo comigo. E eu coloco ele presente comigo o tempo todo. É muito maravilhoso viver assim, porque eu acho que é muito isso que você está falando. Eu lembro de uma situação, Paty, que eu estava em casa e teve um desentendimento lá de Gigi e Anderson por causa de uma bobeira, sabe? E foi um domingo, era um almoço de domingo, e aí os dois estavam, né, chateados um com o outro.
Anderson ali chamando a atenção da Giovana, ela errada, ele chamando a atenção, os dois. Aí fica aquele clima, foi pronto, acabou o domingo, né? Aí você vira e fala assim: não, peraí, acabou nada. Jesus, o jeito que eu me manifesto, né? Assim, que eu vejo os milagres acontecerem, os pequenos milagres. Aí a gente sentou para almoço, os dois, né, de cara um fechado pro outro ali, chateados com o que tinha acontecido. E aí eu viro e falo assim: Jesus, me perdoe. Eu esqueci de colocar um lugar à mesa para você. Você pode sentar assim mesmo com a gente e mudar a frequência aqui desse ambiente? E imediatamente, coisa de 2 minutos, tá Anderson e Giovana fazendo gracinha um pro outro. E aí eu viro pra ele e falo: você é o cara, né? Eu não quero viver sem você. Você é o cara. E é isso, porque a gente tem o poder de mudar a frequência do ambiente que a gente tá. E isso é muito sensacional, muito sensacional. A gente precisou aqui dar uma pausa, né, Paty? Porque o milagre dela tava demandando. E agora ele tá ali, ó, quietinho, grudadinho nela. E a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo sobre milagres. Paty, vamos mudar um pouquinho o assunto? Sair um pouquinho da nossa vida pessoal e levar um pouco para o lado profissional. Faz parte do nosso dia a dia. Como que você leva no seu dia a dia, dentro da medicina, a questão da espiritualidade? Isso faz parte? Isso caminha junto com você? Ou você separa muito bem o que é ciência de espiritualidade? Conversa um pouquinho comigo sobre isso. Claro, vamos lá. Na medicina, eu faço tudo dentro do que tem baseado em evidência científica, né? Nós temos que ter esse cuidado, né? Eu estou cuidando ali da saúde do outro, né? Só que muitas coisas a ciência não explica, né? Tem um estudo muito interessante que um neurologista fez dentro de um CTI, onde ele colocou um grupo de pessoas para orar por aquelas pessoas que estavam internadas. Pessoas que não conheciam as outras, né? Então ele dava o nome da pessoa e quem estava do lado de fora rezava por aquela pessoa. Um grupo estava recebendo orações e o outro não. O grupo que recebeu oração, impressionantemente, teve uma melhora do quadro ali que estava. Então, a ciência já está conseguindo observar o poder da fé, né? Hoje nós temos aí outro estudo que está tentando ver a frequência da oração, que quando nós estamos em oração, a nossa frequência muda. É como se a gente entrasse num estado de meditação, né? A frequência muda e você, como está meditando numa frequência ali mais tranquila, você acaba melhorando também. A meditação hoje é indicada para os pacientes com ansiedade, inclusive, né? E eu falo que a oração é um tipo de meditação. Sim, né? sim. Então, a ciência e a medicina, elas caminham juntas, né? Então, elas estão juntas ali. Dentro do consultório, eu tenho que avaliar a parte espiritual e emocional do paciente também. Eu, trabalhando com a medicina integrativa, considero isso muito importante para eu poder avaliar a parte física do paciente, porque muitas vezes o paciente ele adoece primeiro no emocional. Eu falo que adoece na alma. E ali a dor depois, a doença, ela se materializa no corpo físico. Isso é importante a gente avaliar também. Não dá para cuidar só do corpo, a gente tem que cuidar da mente também. E a sua medicina, ela conversa muito com isso porque é uma medicina integrativa. Você olha o ser humano como um todo. Você trata a origem. Você busca a causa e não só os sintomas, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença e realmente conversa muito com a espiritualidade. Na verdade, parece que já tem, não sei se são todas as faculdades de medicina, mas já tem algumas faculdades que têm a cadeira de espiritualidade, né? Não sei se é espiritualidade, mas alguma coisa relacionada a essas questões. São pouquíssimas. São pouquíssimas, né? Eu acho que aqui em Niterói tem a UF, eu não tenho certeza, mas eu ouvi alguma reportagem sobre isso. Mas é interessante mesmo, eu acho que lembra que a gente estava conversando sobre
é a nossa capacidade de mudar a energia do ambiente que a gente está. Aí você só precisa de um para vibrar, né? Só um para vibrar. E tudo vai melhorando, tudo vai acalmando. Então, isso é um poder muito grande, né? Se a gente tivesse consciência desse poder, se todo mundo tivesse consciência desse poder que você vibra, você sente, isso acontece, nossa. Você imagina como vai ser o Superet com a gente sintonizado nessa vibração e nessa frequência. Nossa, vai ser incrível. As pessoas não podem perder. De forma alguma. Ai, vai ser demais. E a experiência do Superet, vamos levar isso um pouquinho lá pro Superet. A experiência do Superet desse ano, ela é diferente, né? As 3 edições que a gente fez dentro de um hotel, num formato de palestras e ali com coffee break, um network. Acaba acontecendo um network neste evento, mas não é um evento de network. Mas tem ali um momento com os estandes, com os patrocinadores. Mas esse ano tá diferente. Porque esse ano a gente vai juntar a saúde física, mental, espiritual. A gente vai ter o elemento surpresa que não pode faltar no Superet, mas a gente vai ter um momento de festa, de comemorar, de sentir a vida acontecendo. Celebrar. É isso. O Superet desse ano, ele vai ter 2 horas de celebração. Festa, música, dança. Alegria. E eu vou adiantar qual vai ser o tema do Superet desse ano. O tema desse ano é gentileza. Nós vamos trabalhar e falar muito sobre ser gentil. Me lembra muito o poeta Gentileza, sabe? Gentileza gera gentileza. Então, o nosso tema esse ano é gentileza. E vai ser incrível ser gentil com todo mundo que vai estar lá conosco. Vai ser maravilhoso. Você gostaria de não compartilhar, tá? Eu gostaria que você falasse assim, como que uma pessoa que está completamente desconectada de Jesus, de Deus, de Nossa Senhora, de Anjo da Guarda, do Espírito Santo, seja qual energia que a pessoa acredita. Como você ajudaria essa pessoa a se conectar? O que você falaria? O que você faria para poder... pode até pensar, se você quiser, na sua relação médico-paciente, que você falou que acaba tratando. Como você ajudaria essa pessoa? Veio aqui algumas situações, sabe? Vieram, na verdade, algumas situações aqui. Mas no consultório, isso é muito comum, né? Muitas pessoas chegam ali, o paciente ele vem com um relato, às vezes, de muita dor, de muito sofrimento, totalmente desconectado. E ali, através da consulta, com muito cuidado, com muita conversa, com muita escutativa, porque escutar o outro é importante. Uhum. E eu escutando a história, eu consigo pegar algo que me conecta ao emocional e às vezes me conecta até com a espiritualidade para que eu consiga tocar aquele paciente. Uhum. Em alguns casos também tem paciente, tem pessoa, né, que não acredita em Deus, mas acredita em energia. E não tem como não acreditar em energia. Porque nós somos matéria. Nós somos energia. Nós somos energia. Então, estamos vibrando uma frequência o tempo todo. Então, a gente tem que sintonizar essa frequência. E quando a pessoa entra no consultório ou entra no ambiente onde você está, a minha frequência acaba sintonizando e contaminando, vamos falar assim. Conectando, né? Conectando com a outra pessoa e aquela frequência muda. Então, a frequência do outro muda à medida que a sua frequência está ali. E isso é muito claro. Eu vejo até na relação com meu filho. Uhum. O dia que eu estou mais acelerado, numa frequência mais alterada, ele fica acelerado junto comigo. Eu respiro, eu me acalmo, ele acalma junto comigo.
Então, nós somos frequência. Então, você vibra o tempo todo. E através dessa frequência, muitas vezes, eu consigo me conectar com o outro. É muito, muito fantástico isso, né? Eu vou te contar como que... você falou pra mim aqui, quando você chegou, que eu te ajudei muito. Quando você tinha lá com seus 11, 12 anos, né? Quem me ajudou muito foi a Solange, né? Minha prima, nossa prima, minha madrinha, e ela que me conduziu muito por esse caminho. Então, na verdade, o que eu fiz com você foi repassar o que ela fez comigo, né? E eu sou muito grata a ela por isso. Mas, apesar de sempre caminhar ali com Deus, né? E nossos pais eram muito católicos e nossa mãe ainda é, né? Eu sou católica, praticante hoje em dia. Mas o que me fez virar a chave para eu poder realmente viver a intimidade com Jesus foi quando a nossa prima, Ana Maria, perdeu o Guilherme, o filho dela, o único filho dela de 22 anos. Quando a Naná perdeu o Gui, eu não pude ir ao velório, eu estava operada de apendicite, e 30 dias depois, a Gigi foi selecionada para participar de uma imersão com as técnicas da seleção brasileira em Vitória. Falei, nossa, que bom, eu aproveito e vou visitar a Naná. E quando eu cheguei perto da Naná, eu não acreditava no que eu estava vendo, porque ela me recebeu do mesmo jeito, como sempre. Ela não tinha mudado nada. Ela simplesmente me abriu os braços e disse, Genda, bença! Aquele jeito alegre dela, né, cheio de vida. E eu fiquei em estado de choque, porque eu estava ainda esperando uma outra reação totalmente diferente, eu em estado de choque. E eu virei para ela e falei assim, como assim? Como é que você tá desse jeito? Me explica, sabe assim, do jeito que eu tô te falando aqui, gaga. Falei, me explica o que tá acontecendo. Aí ela virou pra mim e falou assim, ué, logo você? Falei assim, Dinda, Jesus prepara a gente pra tudo. Eu fui preparada. A dor que eu sinto, ninguém vai tirar ela de mim, ela é pra sempre. Mas é no seu maior deserto que você sente a sua maior paz. E isso é bíblico. Aquilo foi de um... Aí ela virou e falou assim, é sobre intimidade. Eu tenho intimidade. E ele me preparou, ele me contou, ele me avisou que isso tudo ia acontecer. Então, o vazio que eu sinto, ninguém vai tampar, ele tá aqui para sempre. Mas eu preciso seguir, eu preciso continuar. E assim, a gente vê, a gente acompanha que tem dias que ela tá mais, né, com mais saudade, mas ela tá ali, fazendo acontecer, vivendo com Jesus, apesar de uma dor absurda, que eu não consigo nem ser empática, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Ali foi a minha virada de chave. A partir daquele momento, eu comecei a conversar com Jesus de uma forma diferente. Assim, eu quero que você seja meu amigo. Eu quero que você me apresente os seus amigos. Eu quero que você caminhe junto comigo. É ser clara, é ser objetivo. Como a gente está conversando, Paty, eu gostaria que você deixasse o Joaquim se você precisar comigo. Entendeu? Então, esse é o bate-papo ali da intimidade. E no seu dia a dia é assim também? Sim, você virou a chave com a Naná. Quem fez essa virada de chave comigo foi uma pessoa muito querida. E eu falo que foi Deus quem viu. Né, que hoje é a minha psicóloga. Eu já ia falar, já até sei quem é. É a minha psicóloga, Rosângela. Eu sou muito grata a ela por tudo que eu consegui ter de virada de chaves na minha vida através dela. E eu sei que ela foi enviada por Deus, porque eu procurei muito uma profissional que fazia a técnica que ela utiliza, que é o EMDR. E a única pessoa, assim, a primeira que apareceu lá quando eu pesquisei em Belo Horizonte foi ela. Uhum. E ela é bem cotada. E ela me recebeu, assim, de braços abertos. Me acolheu e criou essa intimidade com Jesus que hoje nós estamos conversando aqui.
porque veio através dela. Muito legal, muito legal. Ai, sou tão feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Também. A gente não pode falar muita coisa mais, porque a gente tem muita coisa para levar para a experiência. Muita coisa da palestra não foi falada Não aqui, foi não falado, podemos não falar, podemos pois falar. estará no Supera-te. A pessoa vai precisar ir lá, né? Uhum. Ai, não tem jeito, gente. Mas é muito gratificante estar aqui. Muito obrigada. Eu também sou muito grata por tudo, pelas respostas, né, por estar vivendo os milagres, vivendo as respostas, poder mostrar que a gente pode ser muito profissional, trabalhar duro, fazer a vida acontecer, mas ver a vida acontecendo, porque nós colocamos Jesus na frente, ou seja, o que for que você acredite, é simplesmente Espetacular. espetacular, fantástico, maravilhoso, incrível. Paty, você quer deixar alguma mensagem para quem vai assistir essa nossa conversa? O que eu quero deixar de mensagem é que seja o que você que está aí passando, seja o que for, acredite, coloque nas mãos de Jesus, confia, está escrito na palavra, pedis e recebereis, mas você tem que pedir já agradecendo por já ter recebido o que você precisa. Seja a solução de qualquer problema, Ele está com você, acredite. Muito obrigada, eu também vou deixar a minha mensagem, vou engatar na sua, porque eu acredito numa outra coisa que chama, Paty, poder da visualização. E esse poder Estará na nossa palestra estará também. na nossa palestra. Então, é você pedir isso que você falou, né? Já imaginando a sensação que você vai estar sentindo quando acontecer. Isso é simplesmente demais. Então, peça já agradecendo, já sentindo, já vivendo o extraordinário na sua vida, porque a gente vive. Muito obrigada a todos, muito obrigada, meu amor, obrigada demais. E vem comigo, você supera-te, 28 de novembro, reserva a data, te espero lá.